Fala pessoal, tudo certo? Então vamos aqui para a nossa videoaula número 20, que é justamente a parte da demonstração sobre enums. Só que eu vou fazer uma pequena ressalva aqui, que nesse período que eu estava um pouquinho ausente, eu acabei fazendo algumas alterações significativas aqui na estrutura da configuração principal do projeto TypeScript. Então tem duas coisas importantes, na verdade três, para falar aqui. Primeira coisa que eu preciso falar com vocês é a gente não vai mais usar o terminal para poder executar os códigos em TypeScript, nem transpilar também. A gente vai estar usando essa extensão aqui, ó, que é o Code Runner. Inclusive, foi uma indicação de uma inscrita aqui do canal que me indicou para fazer o uso desse Code Runner. E eu tô gostando bastante dele, ele vai ajudar bastante a gente. Se vocês não saberem, tá? Já deixei disponível aqui o link para vocês baixarem aqui, justamente aqui no repositório do curso, tá? Então, vocês podem ver justamente aqui, deixa eu só sinalizar, e basta vocês acessarem justamente aí o repositório para vocês terem aí todos os recursos que a gente está utilizando aqui. Outro ponto, tá? Como a gente não vai estar transpilando mais o código para poder gerar aquele arquivo em JavaScript para depois, blá blá blá, né? Então a gente não vai fazer uso disso. Então o que eu fiz? Eu fiz algumas alterações seguindo justamente o vídeo de um colega aqui, que é uma pessoa desenvolvedora que eu sigo bastante também, que é uma configuração que o Otávio Miranda, ele fez lá no curso de Design Patterns, inclusive, vou até deixar na descrição desse vídeo vocês fazerem esse curso de Design Patterns que ele está fazendo em TypeScript, que ele já fez, no caso, né? Eu tô até estudando por ele também, recomendo. Então, tem algumas configurações que eu alterei aqui. Entre elas aqui, o .slint.rc, o pretty.rc.js e o package.json. Acabei instalando alguns pacotes, tá? Deixa eu só mostrar rapidamente para vocês aqui. Então, aqui, ó. Acabei baixando o TypeScript-slint plugin, o @TypeScript-slint-parser, enfim, tá tudo aqui. Se vocês tiverem dificuldades, tá? Uma coisa que eu posso estar recomendando a vocês, fazer o seguinte, deletarem a pasta Node Modules e copiar aqui este arquivo package.json e dar um npm install. Acho que vai ser a parte mais, assim, rápida para vocês resolverem. Aí depois vocês vão fazer as seguintes alterações. Vocês vão vir aqui nesse tsconfig.json, vai fazer um copy-paste também. Depois, se vocês quiserem, eu posso tirar um tempinho para explicar detalhadamente o que cada coisa aqui faz. Depois vocês vão vir aqui no pretty.rc.js, também copiar e colar também. E por último, o .slint.rc.js, tá? Para poder copiar isso aqui, cola aí no projeto de vocês. Lembrando que já está tudo disponível lá no repositório do curso, tá? É só para poder agilizar alguns processos aqui na hora da gente fazer a compilação e já identificar alguns errinhos para a gente também, beleza? Então, novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que eu posso estar ajudando vocês nesse quesito. Bom, vamos focar agora na demonstração que a gente precisa fazer aqui, que é justamente sobre o enum type. Então, está dentro da pastinha 20-aula-tipo-enum e dentro do arquivo enumtype.ts. Então, vamos lá. Então, o primeiro exemplo que nós vamos fazer aqui é aquele exemplo que nós vimos lá justamente lá na aula teórica, né? Que é do curso de idioma. Então, eu vou criar aqui, usar a palavra-chave enum, vou declarar este enum com letra maiúscula e no singular, nesse caso vai ser idioma, só que botar aqui assim. E aqui dentro eu vou colocar o conjunto de idiomas. Então, neste caso aqui, eu vou botar aqui o português, vou colocar aqui o espanhol, vou colocar aqui o inglês e vou colocar aqui o francês. Beleza. E por último, eu vou colocar um console.log, deixa eu só pular umas linhas aqui, e vou justamente incluir dentro deste console.log a minha declaração do enum aqui. Deixa eu só parar aqui, porque... Beleza. Então, o que ele vai aparecer? Essa aqui já está trabalhando com o numeric enums, tá? Eu não sei se está pequeno demais. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui. Vou botar um Ctrl mais aqui. Beleza, acho que agora está bem melhor. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? No momento que a gente for executar este código, o que vai acontecer? Ele vai aparecer assim, 0 português, 1 espanhol, 2 inglês, 3 francês. Então, vai mostrar que, de fato, este enum é um enum numérico. Então, depois que vocês instalarem o Code Runner, né, vai aparecer justamente esse objetinho aqui, tá? Esse ícone, né? Ele pertence àquela extensão que eu pedi para vocês baixarem. Então, ele é bem simples, tá? Basta vocês abrirem um arquivo que vocês querem executar, clicar aqui nele, em Run Code, ele vai abrir o terminal
e vai aparecer pra gente aqui toda a resposta, sem a gente precisar fazer aquele Ctrl Shift B, nada disso. Então olha que interessante, tá? Que o TypeScript nos apresentou aqui. Ele nos apresentou que aquele enum, né, que nós criamos, ele é um enum realmente numérico. Então veja que o português corresponde ao número 0, o espanhol corresponde ao número 1, o inglês corresponde ao número 2 e o francês corresponde ao número 3. Por convenção, tá? Por mais que eu vou ensinar aqui o uso de enums com string, no livro do Boris Cherny, ele pede, né, por mais que ele explique e ensine enum em string, ali no livro, lendo ele um pouquinho mais em detalhes, né, ele comenta que você até pode trabalhar com enums com string dentro do TypeScript, mas não é tão indicado. Ele explica ali os motivos os quais não é tão recomendável estar trabalhando ali com enum tipo string. O ideal é você sempre trabalhar com enum tipo numérico, tá? Dessa forma aqui. Mas eu vou também estar ensinando o enum do tipo string, tá? Então vamos lá. Então vamos trabalhar agora com o string enums. Então vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou trabalhar com um outro exemplo, né? Dias da semana. Então eu vou criar aqui um enum, dia, e vou fazer o seguinte. Desculpa que eu estou com um teclado super mecânico, ele é bem barulhento mesmo. Então eu vou dizer assim, ó, segunda, a gente diz que é assim, ó, segue. Terça, né, que é igual a ter. Quarta, que são os diminutivos dos dias da semana, né? Vou botar aqui que é quá. Deixa eu ver aqui. Aí tá indicando aqui, eu tô com um igual, um próximo da variável, da propriedade aqui. Então, vou botar aqui quinta, assim, sexta, vou botar aqui, ó, isso. Vou botar aqui sábado e, por último, domingo. Beleza. Vou botar vírgula aqui. Por último, um console aqui. Beleza, vou botar aqui dia. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele me mostre o dia de hoje. Vou botar aqui segunda. Olha o que vai acontecer aqui pra gente. Vou executar este código aqui. Embora eu poderia estar comentando esse cara aqui para não estar atrapalhando o nosso... Então vamos executar este código aqui. Deixa eu só limpar aqui. Executar. Deixa eu fechar aqui. Opa, já tá executando. Aqui, ó. Apareceu aqui, segunda. Mas deixa eu mostrar uma outra coisinha aqui para vocês. Vou tirar aqui o ponto segunda e olha o que vai acontecer pra gente aqui. Olha que legal. Ele apresentou pra gente os seus respectivos membros de string, as respectivas strings literais correspondentes aos membros da string. Então, por exemplo, aqui. Então, a gente já não vê aqueles números intrínsecos ali por dentro, né, por tempo de compilação em memória ali do TypeScript. Então, a gente vê aqui que, de fato, ele trouxe para a gente o segue para segunda, o ter para terça e aí por diante. Então, novamente, seguindo ali as dicas do livro Programming TypeScript, do Boris Cherny, ele deixa muito claro, olha, você pode até fazer o uso de enums em string em TypeScript. Não é recomendável, porque você pode ter alguns probleminhas ali, tá? Então pode gerar alguns problemas. Inclusive, no próprio livro dele tem escrito lá um warning bastante grande, que ele comenta, olha, por causa, né, até de algumas armadilhas que surgem ao usar, por exemplo, os enums com segurança, ele até recomenda, né, que a gente fique até um pouquinho distante de estar usando elas, até porque ele fala que existem outras maneiras melhores, né, de se expressar no TypeScript. Tá? Ele até fala, né, se, por exemplo, se um colega de trabalho, né, insistir em usar enums, aí ele diz que, né, não há muito o que fazer, né, em mudar a ideia desse cara. Mas ele fala que é muito importante de você certificar e mesclar algumas regras do TS-Lint enquanto ele avisa sobre os valores numéricos e enums não constantes. Então, a gente está ensinando aqui sobre esse tipo enum, mas procurar evitá-lo, tá? E se for usar, evitar usá-lo o mínimo possível o enum string. Tá? Essa é uma dica que o Boris Cherny deixa pra gente aqui no livro dele. Então vamos seguir aqui com um outro exemplo. Deixa eu parar de executar esse carinha aqui. Agora vamos pro penúltimo exemplo, que a gente pode estar usando enums usando const. Tá? Então vamos fazer aqui um exemplozinho, no qual eu vou criar aqui um enum usando um const. Eu vou chamar este enum de comida. Dentro de comida, eu vou botar alguns fast foods aqui, algumas comidas bem apetitosas, né? Por exemplo, hambúrguer, massa, amo massa, saudade de comer no rodízio de pizza, né? Torta e churrasco, claro, né? Então aqui,
eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de comida, e dentro desta função eu vou dizer o seguinte, que ela vai receber como parâmetro o enum. E dentro desta função eu vou retornar uma frase, comidas muito apetitosas. Show de bola. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui o console.log e vamos fazer a chamada da função comida. Só que ali, ó, ele já está dizendo, ó, dentro de comida, olha lá, ele está pedindo, né, que essa função ela tem um parâmetro, que é um tipo de comida, né? Então a gente vai botar aqui comida, ponto. Vou dizer que eu vou querer hoje pizza. Então, a gente vai fazer assim. Então a gente pode fazer, acessar um determinado valor de um enum usando justamente esta palavrinha reservada a const, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu só ver esse warning aqui. É verdade. Deixa eu só fazer um testezinho aqui. É porque eu não usei ele ali dentro, né? Mas o ideal mesmo é usar assim, ó. Comida.pizza. Eu acho que eu poderia acessá-lo aqui, né? Nem aqui também. Bom, vamos lá. Vamos executar este código. Lá vamos nós. E ele vai trazer justamente a comida que nós estamos determinando que ele traga pra gente. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho. Deixa eu só comentar o exemplo daqui para não confundir a gente, né? Isso aqui é um dos exemplos, vai ter outros consoles.logs. Vamos fazer o seguinte, vamos adiantar aqui o processo. Eu vou chamar aqui churrasco. E aqui eu vou fazer o seguinte. Só para vocês verem... Por enquanto eu vou comentar isso aqui. Vocês já vão entender por que eu estou botando esse exemplozinho aqui. Não, na verdade, vamos executar isso aqui. Porque a gente vai precisar mostrar uma coisinha aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos executar este código. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que apresentar essa frasezinha pra gente aqui, ó. Comidas muito apetitosas. Por quê? Qualquer valor que a gente for acessar aqui dentro deste enum, aqui dentro da função, a gente vai justamente retornar a frase. Mas vocês vão ver por que eu estou botando esse 5 aqui, pra gente justamente entender um pouquinho mais o processo aqui dos enums. Para vocês verem como é que é perigoso trabalhar com essa questão. Olha que interessante. Nós temos aqui, né, o retorno da frase, comidas muito apetitosas. Pizza, churrasco, claro, são comidas bastante apetitosas, mas notem, olha como é que é perigoso fazer o uso de enums. Notem que aqui na função eu atribuí, né, um parâmetro de valor number e um 5 e retornou para a gente a frase. Então, perigo, né? A gente está sendo atribuído a enums, né? Essa linha aqui, 51 aqui. Então, a gente pode ter um probleminha aqui. Mas por que a gente está tendo esse problema? Porque a gente está justamente fazendo atribuição de enums. A gente precisa, né, na verdade, fazer atribuições de enums. Então, como é que a gente pode estar resolvendo este problema aqui? A gente pode resolver da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar essa constante aqui. Só que eu vou comentar ela. Beleza. E vou fazer o seguinte. Na verdade, vamos comentar ela. Deixa eu botar ela aqui para baixo, melhor. Para separar um pouco um exemplo de outro. A gente comenta esse cara aqui, até aqui. E copia este cara aqui. Todas essas funçõezinhas aqui. Só para a gente entender uma coisa. Você note que ali não deu erro nenhum. Ou seja, a gente pode vir a falhar, né? O que a gente vai fazer para não... Ó, você vê, ó, não aparece nem... Deixa eu só fechar isso aqui, ó. Não aparece nem aquele tracejado vermelho, né? Então, para a gente não cair neste erro aqui, porque isso aqui é uma atribuição, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai atribuir que para hambúrguer vai ser hambúrguer, para massa vai ser massa. Vamos fazer uma atribuição de uma string aqui, né? Para evitar esses erros aqui, né? Esqueci de vírgula aqui. Ó, já tá aparecendo um errozinho aqui, ó. Olha o que vai apresentar aqui, ó. Ali na linha 69. Argument of type 5 is not assignable to parameter of type comida. Por quê? Ele já está entendendo que o número 5 é um tipo numérico. E a gente está definindo que esta constante é um enum de string. Então, veja o perigo de fazer uso de enums se você não souber fazer uso dele de uma maneira correta. Se a gente for tentar executar este código aqui, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos executar aqui novamente. Ó, já dá até um errozinho aqui pra gente.
ele nem deixa executar. Então, se a gente comentar esse código aqui, a gente consegue executar de uma maneira correta, né? Muito cuidado quando vocês decidirem usar enums nos projetos de vocês. Olha um errozinho básico que pode travar o seu sistema inteiro, se você não souber fazer o uso. Então, aquilo que o Boris Cherny falou, existem outras premissas, outras maneiras de que vocês podem estar fazendo usos de arrays, né? Tem outras formas de você trabalhar, né? Então, muito cuidado ao você decidir fazer uso de enums no seu projeto. Embora a gente está ensinando aqui, mas use com muito cuidado. Bom, vamos agora para o último exemplo, né? Quando, né? Já que você está falando tanto que para ter cuidado, né, de fazer uso de enums, então em que momento nós podemos fazer uso de enums? Então eu tenho aqui uma variável, um enum, que eu vou chamar de tarefa. Então vamos lá. Cadê a pessoa? Poxa, é um tipo tão simples, então vou usar ele em todo o projeto. Não, com muito cuidado, né? Vou dizer que a tarefa vai ter to do, vai ter progress e vai ter done, tá? E eu vou criar aqui um objeto aqui chamado concluída a tarefa. E dentro deste concluída a tarefa, eu vou colocar algumas propriedades, né? Né, status, por exemplo, tarefa, ó lá, ponto, done, e descrição, eu vou botar assim, ó, parabéns, né, tarefa concluída com sucesso. Então, a gente vai estar botando ponto e vírgula aqui. Eu vou botar um if, né? Porque às vezes a pessoa terminou a tarefa, né? Vou botar assim, ó. Concluída a tarefa ponto status for igual, perdão, tarefa ponto done. O que eu tô querendo dizer aqui? Se o status da tarefa for, né, done, né? Concluída a tarefa ponto status for igual a done, então o que a gente faz aqui? A gente vai dizer, vai jogar, vai mandar um e-mail, né? Um exemplo, né? Esse é só exemplozinhos, né? Só pra gente botar assim, ó, enviar e-mail. Põe assim, ó, só um exemplozinho básico, né? A gente diz assim, ó, tarefa concluída. Então, quando a gente precisa, por exemplo, então quando você tem, por exemplo, um pequeno conjunto de valores prefixados que estão intimamente relacionados e, por exemplo, esses valores são conhecidos em tempo de compilação, aí você pode estar fazendo o uso de enum no projeto, tá? Inclusive um exemplozinho desse aqui, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse código. Deixa eu só comentar o exemplo de cima, que é o da comida. Então, vamos executar aqui. Então, ele entrou justamente naquele if, né? Até porque a gente colocou a premissa ali, né? Até definiu ali dentro deste objeto aqui, concluída a tarefa, né? De que o status da tarefa é como done e tudo mais. Então, novamente, tá? Se você, quando usar o enums, né? Então, se for um pequeno conjunto de valores fixos, né? Que estão ali intimamente relacionados e esses valores são conhecidos em tempo de compilação, aí você pode estar fazendo uso de enums. Mas seguindo o conselho do Boris Cherny do livro Programming TypeScript, procura evitar de fazer uso desse tipo, porque tu viu ali o erro ali, justamente que eu implicitei ali, de fato, propositalmente, que ele pode ocasionar para todos vocês, até porque pode ocasionar alguns erros para a gente, ainda mais se você não usar o TSINT de uma maneira correta, né? Isso pode ocasionar sérios problemas no código para vocês e pode dificultar até mesmo para identificar o erro. Às vezes você pensa uma coisa que vai facilitar, pode complicar a vida de vocês, tá bom? Existem outras formas que a gente pode estar trabalhando com um conjunto de listas não ordenadas dentro do TypeScript, tá? Então não há necessidade da gente estar fazendo uso aí de enums com tanta demasia nos projetos. Então, se esse é um tipo de vídeo que você curte, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.